Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 24, a partir do verso 10, diz: Nabucodonosor leva cativa a nobreza de Jerusalém. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade, quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Amém. Amados, esse texto, ele me sobressai alguns pontos. E o primeiro ponto está no verso 12. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Nós temos visto isso na Bíblia abundantemente. Quando Deus cita, faz questão de citar pelos escritores, que tal episódio se deu em determinado número de meses, em determinado número de anos, porque nós já aprendemos bastante sobre isso. Existe muito a questão do 11º mês do reinado tal, 11º ano. Muito isto acontece no contexto de Jerusalém. Mas aqui está 8º ano. E o 8 significa um novo marco na história, no mover da história espiritual. E aqui nós vemos um marco realmente estarrecedor, que foi Deus retirar o seu poder, retirar as suas promessas de sobre um povo e entregar o povo santo ao povo ímpio, ao povo profano. Babilônia tinha pessoas que se especializavam em técnicas de tortura. Como é que Deus faz o seu povo santo ser levado cativo por este povo da Babilônia? Abacuque, quando contempla lá, se você ler o livro do profeta Abacuque, você vai ver Abacuque falando de coisas desesperadoras, que é justamente o contexto de Nabucodonosor, rei da Babilônia, acabar com Judá, acabar com Jerusalém. Esse 8 me chama a atenção, este marco, porque muitos diriam: cadê a promessa? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Deus pegou essa promessa e jogou na gaveta. Cadê a promessa? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Deus jogou na gaveta. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Deus nem lembrou disso. Um novo marco. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele entra, invade a cidade de Jerusalém e acaba com tudo. Isto é o primeiro ponto. Por quê? Que Deus despreza, vamos assim dizer, o que tinha prometido para aquele povo. Tantas promessas. Teve uma peleja que um anjo saiu lá no arraial e matou 185.000 homens. Se Deus quisesse ter livrado Jerusalém de Nabucodonosor,
teria acontecido a mesma coisa. Mais uma vez se levantaria um profeta e diria, como disse, através de Isaías: a filha de Sião zomba de ti, maneia a cabeça por detrás de ti, nesta cidade não lançarás uma flecha, vai cair morto. Ninguém toca na menina dos meus olhos, o meu povo. E no entanto aqui este novo marco, que me chama a atenção, porque Jeremias 1,12 diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Cadê a promessa de Deus com aquela nação? Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra, a tua descendência vai prosperar, a tua descendência vai triunfar, a tua descendência vai se multiplicar. Cadê o que foi dito? Vocês serão povo santo, vocês serão sacerdotes do Altíssimo. Cadê tudo isso? Tudo isso está lá em Jeremias 1,12. O Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus não tem compromisso com o homem, Deus só tem compromisso com a sua palavra. Como a palavra estava esquecida e os seus conceitos profanados no coração dos judeus, o que Deus faz? Levanta um leão do norte, que é a Babilônia, para invadir aquelas terras e não deixar nada de pé. Acabou com tudo. E eu sempre digo, eu sempre me lembro que Deus não tem compromisso comigo. O compromisso que Deus tem comigo é porque quando Ele vem com os olhos dele como chama de fogo, e quando Ele vem com o prumo dele, quando Ele vem com a vara dele, quando Ele vem com o cajado dele, Ele vê dentro do meu espírito, Ele vê o próprio reflexo dele, que é a sua própria palavra. Por isso eu sei que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas esse povo esqueceu da palavra, Deus também retirou as suas promessas. Porque todas quantas são as promessas de Deus, que estão na palavra, nela temos o sim. Mas se rejeitamos a palavra, acabou. Não resta mais nada. No verso 13, levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, segundo tinha dito, o Senhor cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Aqui eu vejo mais uma lição, uma triste lição. Aquele templo, sabe o que representava aquele templo? Representava Deus, não representava? O templo, aquela glória que Salomão ergueu, quando em 2 Crônicas capítulo 7, na consagração, na inauguração desse templo, milhares de holocaustos estavam lá preparados, milhares e milhares. Salomão orou e caiu fogo do céu. Que coisa tremenda. E diz a Bíblia, e eu aposto a minha vida nisso, que a glória do Senhor encheu a casa de tal maneira que os sacerdotes queriam ministrar diante do altar, estavam embriagados pela glória do Senhor e caíam no poder de Deus, não conseguiam estar de pé. Está lá escrito. Que glória tremenda. Aí você diria assim: puxa, esse é o meu Deus. Mas eu te digo, olha, o teu Deus não está representado num templo, a não ser que esse templo seja você, santuário e morada do Altíssimo. E o problema dos judeus qual era? O templo está aqui diante de nós. Olha aí que glória! Se o templo está de pé, então Deus está conosco. Deus falou assim: Nabucodonosor, arranca o ouro todo, arranca a prata, tira tudo, para esse povo aprender que tem que me cultuar como um Deus do presente, o Deus de já, não o Deus do passado. E para nós no Novo Testamento, Hebreus 13:8 vai dizer o quê? Deus é o mesmo, ontem, hoje. Se você precisar de um Deus que abra o mar vermelho, você sabe aonde achar. Você viu que leitura maravilhosa foi feita hoje aqui de Deuteronômio? Se você precisar de um Deus que cura, Ele é presente. Não vai fazer como alguns abre aspas, irmãos, e fecha aspas. Não, Deus curava naquele tempo. Não.
quando a nação de Israel começou a cultuar um Deus do passado, e tendo como representação o templo que estava de pé, Deus mandou acabar com o templo, para acabar esse referencial de um Deus do passado que eles tinham. No tempo de Jeremias, você já deve ter lido o livro do profeta Jeremias e ver que ministério árduo, ministério terrível entre os judeus, porque para Ezequiel, que também foi um ministério entre os judeus, Deus falou assim: Ezequiel, eu não te envio a um povo de estranha fala, porque se aos tais eu te enviasse, eles te dariam ouvidos, mas eu te envio a nação de Israel, e essa nação de Israel é casa rebelde, é povo de dura cerviz e povo obstinado de coração. Eles que entendem a tua língua, eles que têm o pergaminho, eles que sabem quando é Deus falando, não vão te dar ouvidos. Mas não tem nada. Eles têm a face como a pederneira, mas eu faço a tua face como diamante. E quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, eles saberão que houve um profeta no meio deles. E aqui, esse episódio se dá também no tempo de Jeremias, em que a nação de Israel, vivendo os piores horrores, os reis profanados e corrompidos, não fazendo justiça à causa de ninguém, não observando a lei nem os estatutos, os reis vivendo na sua regalia e o povo morrendo de fome. Qualquer coincidência é mera semelhança. Enfim, estão lá nos seus sacrifícios, nos seus holocaustos. Aí Jeremias se levanta: não, vocês estão dizendo, esse é o templo do Senhor? Esse é o templo do Senhor? Não, nada disso. Emendai os vossos caminhos, limpai as mãos pecadoras, a cidade está manchada de sangue, vocês estão dizendo, templo do Senhor é este? Aqui era a mesma coisa, o povo está vivendo em transgressão total, mas o templo está de pé. Não tem um tal do muro das lamentações? Eles acham que Deus está plenamente com eles, só porque aquele murozinho está de pé. Esta ignorância, meu irmão, espiritual, nós não podemos ter. O nosso Deus não pode ser representado por obras confeccionadas por mãos humanas. Ele só se representa pela sua própria palavra. Aonde está a palavra de Deus, aí ele está presente. No verso 14, transportou a toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. O que isto me lembra? Nabucodonosor se preocupou em transportar os príncipes, os nobres. Eu não consigo, quando eu leio esse texto, eu não consigo afastar da minha memória Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Assim como tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Por que eu ligo um texto ao outro? Olha o que Deus orienta Nabucodonosor a fazer. No meio desses cativos, quem foi para lá? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Homens estudados, homens letrados, homens que foram achados com comportamento que o eunuco lá de Nabucodonosor os qualificou com condição de viver na corte. O que esses homens tinham? Conhecimento, entendimento. Eram eles que liam,
eram eles que estudavam, eram eles que pesquisavam. Você vê que a turma que vai, é interessante no verso 14, homens valentes, artífices, ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra, ou seja, vamos deixar os mais desprezíveis. Esse povo aí, uns não sabem nem ler, deixa eles aí, eles não sabem ler. Se eles não sabem ler, eles não conhecem nada de história, eles não vão se reorganizar, eles não vão montar estratégia de guerra, eles não vão nem, vamos levar os ferreiros embora, acabou, tira os ferreiros, eles não vão nem conseguir fazer armas de guerra, eles jamais se tornarão em uma nova ameaça para o império da Babilônia. Leva os nobres, pega os pergaminhos, pega os livros da casa dos nobres, todo livro que eles têm, todo estudo, leva eles, não vamos matar, Deus não está mandando matar, vamos levá-los, vamos tirar os inteligentes do meio do povo. Acabou, deixa eles para aí, o resto pode ficar. Tira do meio deles quem sabe pensar, tira do meio deles quem tem inteligência, quem sabe parar e pensar, quem tem potencial de reflexão. Esses aí que estão vivendo a sua vida, o seu dia a dia, comendo, bebendo e dormindo, comendo, bebendo e dormindo e achando que a vida está... Vamos tirar os ricos? Não é questão dos ricos, é questão de quem sabe pensar. Amém, irmão? Jesus Cristo vem e diz o que em João 5,39? Examinai as Escrituras, pois vós cuidastes nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam, e ele jogou isso na cara dos judeus. Vocês não são sábios? Vocês não são espertos? Vocês não são filhos de Abraão? Em outra ocasião Jesus diz logo, vocês têm por pai o diabo e não Abraão. Vocês querem me matar? Cadê o conhecimento de vocês? Por prova de que eles rejeitaram a Escritura, só lhes restava o que aconteceu realmente com eles. Figueira amaldiçoada que está sem dar fruto até hoje. Mas só que Jesus olhou para você, meu irmão, e viu você desprezado, como Nabucodonosor viu, e diz assim, deixa esse povo pobre da terra, pode deixar aí. Assim olharam um dia para mim e para você. Só que eles não contavam que Deus, mesmo para o povo pobre da terra, mesmo um povo que não tinha ferreiro para confeccionar espada, do próprio céu desceria uma espada desembainhada de 2 gumes, para conquistar, se levantar num novo império, libertar os cativos, restaurar os oprimidos, abrir vista aos cegos e tacar fogo na terra. Somos o povo pobre, sim, mas com o conhecimento desse livro, meu irmão, quem poderá nos resistir? Quem poderá nos deter? Olha para as suas mãos, olha para o seu bolso. Quanto você tem aí no bolso? Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Não faz diferença. Benjamin Franklin não era rico, mas inventou o para-raio. Thomas Edison não era rico, mas inventou a lâmpada que nós estamos desfrutando hoje. Alexandre Graham Bell não era rico, mas inventou o telefone. E hoje, através de uma linha telefônica, nós estamos ganhando almas no mundo inteiro. Santos Dumont não era rico, tinham até ele como tolo, porque dentro do colégio, na hora do recreio, ele ficava acenando os braços para cima e para baixo, dizendo que ia voar. Voou ou não voou? Não decola quem é rico, meu irmão, decola quem para pensar. Jesus Cristo não está preocupado com a tua riqueza, Ele está preocupado com o teu potencial de decisão. Um jovem rico chegou diante de Jesus, olha,
Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus sabia que ele era rico. Só em olhar para as roupas dele, qualquer um saberia que ele era rico. Eu não preciso da tua riqueza, eu preciso da tua mente. Quer me dar a tua mente? Pega a tua riqueza, vai lá e vende tudo que tu tem, dá aos pobres, traz a tua mente para mim. Como Paulo diz, temos que levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus. Ele não precisa do nosso ouro, nem da nossa prata, porque ele mesmo diz, meu é o ouro, minha prata. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tem outra turma que Nabucodonosor fez questão de levar. Diz aqui no verso 14, que ele transportou homens valentes. Ah, essa não, meu irmão. Como é que ele identificou que aqueles homens eram valentes? Como é que ele identificou que aqueles homens eram valentes? Meu irmão, quando a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio no coração. Uma simples palavra que você profere, meu irmão, as pessoas discernem quem tu é. Uma simples palavra, seja ela escrita ou falada. Essa terra um dia já foi abandonada. O diabo procurou matar os valentes, só que Deus levantou novos valentes. O mundo jaz no maligno, mas Jesus Cristo achou valentes e disse, eu edificarei a minha igreja com valentes e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E fez promessa, a porta que eu abro, ninguém fecha. Na vida dos valentes. Transportou príncipes, artífices, os ferreiros, 10.000, ninguém ficou, senão somente o povo pobre da terra. Agora, está escrito que uma luz brilhou na Galiléia dos gentios, e essa Galiléia dos gentios era justamente a terra desprezada e pobre, que naqueles termos lá do Oriente, ninguém queria saber. Quando dizia assim, se é Galileu, e quando foram dizer assim, Filipe achou Natanael, disse assim, o que para ele? Achamos Jesus de Nazaré, aquele de quem Moisés escreveu. Como é que é? Não, pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Terras juntas lá, Galiléia, Nazaré, era uma região, meu irmão, em que as pessoas eram desprezadas só pelo sotaque que tinham. Deus não está olhando o teu sotaque, Ele está olhando o teu espírito. Deus não está tão preocupado com a sua capacidade, ou melhor dizendo, com o seu conteúdo registrado num diploma. Eu fiz faculdade. Desde quando o Evangelho tem se utilizado de quem fez faculdade? A faculdade com a qual o Espírito Santo quer contar se chama Bíblia. Se você é formado nesta faculdade, prepara-te para ver a glória de Deus. Mas se você não é formado nesta faculdade, as outras, meu irmão, não terão valor para Deus. Porque para ganhar almas, ele só pode usar a sua própria palavra. É ela que cura os enfermos, é ela que desfaz as obras do diabo. Os nobres da terra foram levados, mas agora somos os novos nobres com os quais Deus está contando. Porque nós sabemos que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra dele. Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora nós somos fortalecidos, robustecidos pela palavra de Deus. E um dia os nobres já foram varridos, mas Deus encontrou um povo que está incluído em tudo isso aqui, olha. Ele transportou
homens valentes, mas hoje nós somos artífices, nós somos ferreiros, nós somos, porque nós agora trabalhamos com a palavra que opera todas as coisas. Então nós somos os obreiros que realizam todas as coisas, porque sobre nós está o Espírito da glória de Deus. Se ele precisa de uma espada, nós temos em Lucas 10:19, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Pode não ter ferreiro, mas tem valente e tem Espírito Santo para confeccionar espada. Pode não ter uma multidão, mas se ele achar um, fogo vai cair do céu. Se ele achar um, o mar vermelho vai abrir. Se ele achar um, a rocha vai jorrar água e o povo será alimentado. Nesta oportunidade, eu quero incitar você a apresentar a sua mente diante de Deus. Por que Martinho Lutero foi perseguido? Escapou da morte por pouco, muito pouco. Um homem que nunca pegou numa espada. Por que Jesus Cristo foi feito dele? Se bem que era lá mesmo que ele tinha que ir, mas eles não sabiam e queriam traçar a morte de Cristo sem saber que aquela morte era a nossa vida. Por que Jesus foi parar lá? Por que Pedro teve aquele fim? Tiago, João Batista? É porque eles pensavam diferente. Eles eram sal da terra, eles eram luz do mundo, eles faziam diferença. O curso dos passos deles poderia ser o igual de qualquer um, mas o curso das suas mentes, o que eles traçavam, era diferente. Você vê que hoje por aí, o Estado está manipulando a opinião pública. As nossas crianças estão sendo adestradas dentro dos colégios. Vote, porque você é cidadão, e votar expressa o seu direito de cidadania. Mentira! Votar não expressa direito de cidadania. Direito é quando você faz algo por livre-arbítrio. Isso é direito. É assim que Deus determinou. Adão, tudo é teu. Aqui você não toca, mas você é livre para tocar. Quando o Estado cria leis para te coibir, isso não é liberdade, isto não é cidadania. E tem um monte de crente por aí dizendo, temos que exercer o nosso direito de cidadania. Eu vou sempre lá para votar nulo. Esse é o meu direito de cidadania, para dizer que eu não concordo com eles. Enquanto o voto for obrigatório, eu não participo. Se bem que política já é abominação para mim de natureza. Só tem corrupto e ladrão. Você precisa ter uma mente liberta, não ser levado cativo. Você precisa ser nobre, porque você é um nobre. O Espírito Santo não habita em qualquer um. Se ele habita em você é porque você é nobre. A palavra de Deus não é dirigida a qualquer um. Se ela chegou às tuas mãos é porque você tem valor, é valente, é trabalhador da seara do Senhor. Deus não dá do seu Espírito, nem dá da sua palavra para qualquer um. Você não foi chamado para ser mais um nessa nação. E esta igreja não foi chamada para ser inchada. Nós somos chamados para fazer diferença. Seja com 1000 ou seja com um, mas tem que fazer diferença. Temos que mostrar que somos parte dos 7.000 que não dobram os joelhos a Baal. Tudo isso você vai conquistar pensando, meditando. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore junto a ribeiros, dará o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará.
Pensa, irmão. Pensa. Deixa Deus falar. Pensa. Quanta gente está fechada na sua própria opinião. Nós teremos que libertar a mente dos nossos próprios filhos, que estão sendo adestrados nos colégios, por professores abarrotados de demônios, professores de ciência endemoniados, professor de matemática endemoniado, professor de filosofia endemoniados. Nosso trabalho é muito grande, mas somos valentes, não paramos e não voltamos atrás. Existe uma força semelhante a de Nabucodonosor, que tenta nos arrancar da terra, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Não foi o que aconteceu? Jesus foi ferido. Ele tinha dito ficar em Jerusalém, não adiantou, ele foi ferido. Doisinho tomou o caminho de Emaús. Pedro se juntou com Tiago, com mais uma turma, vou pescar. O pastor foi ferido, as ovelhas se dispersaram. Só que agora eu tenho uma notícia para você tremenda. O teu pastor não pode mais ser ferido. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Todo-Poderoso e por ti intercede. Ele é o sumo sacerdote com o véu da sua própria carne, com o seu sangue como sacrifício, entrou na presença do Altíssimo e ofereceu sacrifício contínuo por você. Ninguém pode feri-lo mais. Agora sim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Agora o Senhor é quem te guarda. Ele não pode mais ser ferido, irmão. Martinho Lutero, voltando nele, foi um homem que todo mundo conhece na história como o reformador da igreja. E este homem nada mais fez do que escrever 95 teses fundamentadas na Bíblia, escreveu este homem. E isso contrariou o papado romano e quiseram acabar com ele. Só porque escreveu, não pegou em armas, não formulou uma rebelião. Mas, meu irmão, você já nasceu armado, com uma mente poderosíssima, capaz de, com palavras, desfazer as obras do diabo, desbaratinar os conselhos das trevas. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Ou seja, para combater a verdade, não existe nada, porque verdade com verdade somente se associam, e verdade é o mais poderoso que existe. Você tem verdade nas suas mãos? Além dela estar nas suas mãos, a Escritura diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu. Jesus Cristo, quando se manifesta em Apocalipse, tem uma afiada espada de 2 gumes saindo da sua boca, e diz que esta espada de 2 gumes é a sua palavra, pois com vara de ferro ele regerá as nações. Palavras, palavras, somente palavras. Martinho Lutero escreveu. Quando os escritos de Martinho Lutero bateram na sociedade, num tempo em que ele não tinha os recursos que hoje nós temos. Irmãos, eu disse que ele não tinha os recursos que hoje nós temos. Trabalha, bota a tua mente para pensar, diz: Senhor, aonde eu posso trabalhar, o que eu posso fazer? Há muito a ser feito. Uma frase que você lançar nessa terra pode libertar milhares de cativos. Tem uma frase que eu guardo com muito carinho. Quem é o autor? Eu não sei. Mas ela diz que viver é ter uma causa pela qual se possa morrer. E eu acrescentei: viver é ter uma causa justa pela qual se possa morrer. Você tem uma causa justa? Morre por ela. Vive, e se preciso for, morre por ela. Eu quero apenas encerrar para você dizendo que os grandes homens que foram instrumentos nas mãos de Deus eram homens
que se utilizavam somente de palavras. Os heróis da fé, em Hebreus 11, não demonstra ninguém que tenha formado uma grande rebelião. Não aparece ali em Hebreus 11 dizendo, fulano foi um herói da fé, por quê? Porque ele tinha muito ouro e muita prata. Não! Ele guardou a palavra e esfriou a força do fogo, esfriou as chamas. O outro guardou a palavra e fechou a boca dos leões. Enfim, eles guardaram a palavra e foram martirizados. Sabe por quê? Porque o mundo não era digno deles. Os heróis da fé demonstram, Hebreus capítulo 11, somente aqueles que fizeram uso da palavra. A nossa rebelião e a nossa causa já tem a sua própria arma, e o seu próprio escudo, e o seu próprio capacete, e as próprias sandálias, e as suas próprias caneleiras, e o cinturão e o peitoral. A nossa causa já tem a sua própria armadura, que está em Efésios capítulo 6, e tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, não crie outras armas. Aqui já tem arma suficiente, eficaz, para fazer tudo aquilo que Deus tem projetado com as nossas vidas. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.